Pokémon Emerald definitivamente é o jogo de Pokémon que eu mais joguei na minha vida. Eu assisti o meu irmão mais velho jogar o Blue e o Silver, mas com a terceira geração foi a primeira vez que eu tive os meus próprios jogos pra jogar. Quem me acompanha há mais tempo ou assiste as minhas lives sabe que uma das minhas coisas favoritas de fazer é jogar esses jogos de uma maneira mais desafiadora, seguindo uma lista de regras que transforma esses jogos em experiências completamente diferentes, o que é chamado de Desafio Nuzlocke. As regras básicas desse desafio são as seguintes: tu só pode capturar o primeiro Pokémon que tu encontrar em cada rota. Se tu derrotar ele ou ele fugir, tu não pode capturar mais nada nessa rota. Se um dos teus Pokémons é derrotado em batalha, ele tá morto pra sempre e tu não pode mais usar ele pelo resto do jogo. E todos os teus Pokémons que tu captura devem receber um nome, mas essa aí é mais opcional e é só pra tu se apegar mais a eles e chorar quando eles morrerem. Ultimamente, inspirado por um dos maiores Nuzlockers do mundo, eu comecei a implementar mais algumas regras nos meus desafios, que são as seguintes: eu tenho que jogar no modo 7, isso tira o aviso que o jogo te dá sobre qual Pokémon o oponente vai usar em seguida e a oportunidade que ele te dá de trocar de Pokémon. Eu não posso usar itens dentro de batalhas, então nada de poções, nada de itens X, eu só posso dar itens para os meus Pokémon segurar. E eu não posso deixar os meus Pokémons em um nível mais alto do que o Pokémon mais forte do líder do próximo ginásio. Como dá pra imaginar, isso deixa o jogo muito mais desafiador, e quando eu vi que esse mesmo Nuzlocker criou a própria hack, eu fiquei bem animado pra tentar. A hack basicamente tira todos os Pokémons que são normalmente considerados bons do jogo, deixando disponíveis só Pokémons com stats muito baixos ou que não aprendem quase nenhum ataque que presta, substituindo a maioria dos Pokémons que tu pode capturar, sem alterar os Pokémons dos treinadores. Meu nome é Léo, eu sou o melhor Nuzlocker do Brasil. eu não consigo falar isso. Foi assim que eu venci esse desafio. A gente começa o jogo normalmente, nos mudamos pra uma cidade nova, salvamos o Professor Urso e escolhemos o nosso starter. A dificílima escolha entre Sunkern, Slugma e Goldeen. Eu nem hesito antes de escolher o Sunkern, já que o primeiro ginásio é de pedra. E se por algum acaso, se você tá pensando, nossa, meu, tu é muito burro, por que tu não pegou o Goldeen? Deixe-me apresentar o Learn Set do Goldeen nesse jogo. Notou alguma coisa estranha? Notou o fato de que ele não aprende um ataque de água até a porra do nível 38? Enfim, eu pego a semente e seguimos felizes. Mas aí eu percebo uma coisa: a gente vai ter que lutar contra o inicial de fogo, tendo apenas Absorb, então eu achei melhor treinar um pouco. Por sorte ele aprende Growth no nível 6, então isso acaba ajudando bastante. Quanto dano isso vai dar? Vai lá, Girosso! Yeah! Depois disso ganhamos as nossas bolas e podemos começar a capturar mais Pokémons. Logo nas primeiras rotas eu já pego um Guaxinim e um Miena, o que sinceramente não é muito diferente do que seria no jogo normal. Em seguida eu pego um Tatu na beira da praia e um... inseto no bosque. Eu passo reto pro Rustiboro pra ir pra rota de cima pegar uma letra, e depois de alguns testes eu descobri que o Hidden Power dele é... não é grama. Ok! E se for água... Não, porque o Venonat resistiu. Tá, então eu acho que é Poison. Definitivamente era Poison. É provavelmente o pior tipo que poderia ser. Show. Depois de colocar todo mundo no nível 15, o nível limite, a gente tava pronto pra enfrentar a primeira líder, a Roxanne. A minha ideia era usar Growth com a semente e matar o time inteiro dela, mas eu não contava que ela ia tomar tanto dano dos ataques. Então o resto da luta teve que ser no improviso, e a gente acaba perdendo o Sandshrew pro Nosepass dela. Sunkern termina o serviço e saímos da luta com a nossa primeira insígnia e a nossa primeira morte. Mas não se preocupem, o Sandshrew tá num lugar melhor agora. E não, eu não notei que eu escrevi Infero. Eu não sou muito esperto. Fui pra caverna ao leste de Rustiboro pra capturar um meu ovo e resgatar uma gaivota de estimação do velho da lancha, que fica tão agradecido que deixa eu dar uma volta na lancha dele. Em Gilford, eu imediatamente pego a vara desse maluco e peço com um Love Disc. Na caverna ao norte eu encontro o incrível, o inigualável, o Pokémon mais poderoso que eu vou ter nesse jogo inteiro.
Dunsparce. Eu entrego a carta pro Homem da Caverna, pego o XP Share com o pai dele e vou pra Slateport pegar mais um Pokémon antes de enfrentar o segundo ginásio. É um gato. Não é a melhor coisa pra um ginásio lutador, mas vai ter que ser. Coloquei todo mundo no nível limite de novo e fui brigar com o surfista. O Machop dele não foi um problema, mas quando o Meditite entrou, eu descobri uma pequena falha no meu conhecimento do jogo. O único ataque que dá dano desse Meditite é Focus Punch. O Yenita é mais rápido que ele, então a gente sempre consegue quebrar. A gente vai poder setar 6 HAL nele, ok? É, Focus Punch, beleza. Ele coisou o Focus antes de eu trocar, ok. Toma Intimidate. Ah! Ah, é assim que funciona! Eu não sabia que Focus Punch carregava e atacava no mesmo turno. Por algum motivo, eu achava que ele carregava em um turno e atacava no outro, que nem Solar Beam. Quê? 2 vezes. Eu realmente não sou muito esperto. Isso me custou a hiena e mais uma vez eu fiquei sem estratégia no meio da luta. Felizmente a Venonat conseguiu limpar o resto do time dele e nos dar a segunda insígnia. A gente se despede do Mightyena e vamos de volta pra Slateport, onde a gente tem que expulsar a equipe Aqua, que quer legalizar mijar em piscina pública. Indo pro norte eu encontro com o Breno, que gostou tanto da última surra que eu dei nele, que voltou querendo mais. Então eu só cago ele a pau. Assim ó, simplesmente merendo ele na porrada. Rapaz, Amorisco! Amorisco! Filho da puta! Ele dá um chutão bem forte e a gente perde o nosso peixe pra um crítico. Mas aí o Uno decidiu devolver na mesma moeda. Eu enterro o peixe com meus outros filhos e imediatamente pesco outro. Eu uso uma cláusula chamada a cláusula das duplicatas nos meus jogos, que é o seguinte: se o primeiro Pokémon que aparecer em uma rota nova for um que eu já capturei, eu tenho que procurar outro até aparecer um novo. Eu não tava contando Pokémons mortos nessa regra, mas isso vai mudar mais adiante. Chegando em Malville, eu começo a pensar em que time usar pro ginásio elétrico e deposito todo mundo que não gosta de tomar choque. Eu acho que agora é uma boa hora pra eu explicar como é que eu treino os meus filhos nesse jogo. Se tem uma coisa que eu detesto com todo o meu ser, é fazer grind. É um bagulho que é extremamente tedioso de fazer e ainda mais tedioso de assistir, além de não oferecer risco de perder um Pokémon, já que eu posso simplesmente voltar pra uma rota com Pokémon super fracos e passar 5 horas dizimando toda a população de guaxinins da área. Por isso, eu uso um programinha chamado Pickyrex pra encher o meu inventário de bomba e injetar diretamente no olho dos meus bichos. Agora, eu sei que vai ter gente que vai dizer: ah, você tá roubando usando Hair Candy, tem que ficar 18 horas treinando os Pokémons na grama. E eu entendo a sua frustração, por isso tu pode escrever todas as tuas reclamações na caixinha de comentários ali embaixo e em seguida enfiar elas no seu cu. Enfim, enquanto eu tava colocando o pessoal novo no nível limite, o Linoone aprende um ataque que me dá uma ideia. Mudsport? Será que Mudsport vai ser útil pela primeira vez na história? Mudsport diminui a força de ataques elétricos, então isso poderia ser muito útil no ginásio. Na esperança de ter algo útil, eu vou na grama da rota do lado e, pra surpresa de ninguém, só tinha lixo. Então eu capturo uma Illumise e vou embora. Com tudo que eu poderia capturar em mãos, eu vou pra grama deixar meus Pokémons com o máximo de experiência possível antes da luta, já que eu só preciso entrar na batalha no nível 24. Se eles subirem de nível durante a luta, eu ainda posso usar eles. Mas bem nesse momento, eu cometo algo que eu posso apenas chamar de uma pequena gafe. Cadê a Candy? E aqui vai a dica do dia. Não enfia a mão dentro de um potão de vaselina antes de jogar um videogame, ou então tu pode fazer uma bosta dessas. E com o apertar de um único botão, eu atirei a única estratégia que eu tinha pela janela. Eu relutantemente coloco a Illumise no time e vou batalhar o velho. Correu tão bem quanto vocês podem imaginar. O Voltorb dele mata o Uno e em seguida explode meu gato. Depois vira um duelo semente versus cachorro e incrivelmente a Sunkern sai por cima. Mas quando sai o Magneton não tem muito que ela possa fazer. Eu troco pra Illumise pra ela tentar nos salvar com um desejo. Por favor, papai do céu, não me deixa morrer nessa luta. E atendendo a sua prece, ela toma um Shockwave e morre.
Agora era a hora da verdadeira estrela do time, Dom Parça, que põe ele pra dormir e quebra 20 tijolos diretamente nos olhos dele e mata o Magnético. O Watson manda a continuação do cachorro dele, o cachorro 2, e o Dom Parça buceja na boca dele também. Eu coloco a semente de volta, mas antes que ela consiga fazer qualquer coisa, o cachorro acorda e enterra ela. Era a hora da mosca, mas ela também não conseguiu fazer muito antes de ir pro saco. Mas agora era o retorno da lenda, Dom Parça, que com toda a sua fúria morre imediatamente. Esse momento criou um rombo no meu coração. Um rombo que só pode ser preenchido com o seu like. Isso mesmo, com o seu like e um comentário de encorajamento, eu posso me recuperar e voltar a ter uma vida normal. Se tu quiser se inscrever também, ia me deixar bem feliz. Certo, tentativa 2. Vamos de uma rodada relâmpago até a gente chegar onde a gente parou. Pega a semente de novo, derrota o Breno facilmente. Captura outro guaxinim, fica super feliz com o Pokémon da outra rota. Fica ainda mais feliz com o próximo. Ah, eu quero morrer. Pega uma minhoca na floresta, pega um Q, que tem Redempar voador dessa vez. Vamos pro ginásio e a gente simplesmente sola a luta com uma semente. Eu não acredito nisso. Pega um balão na caverna, salva a gaivota, vamos pra Dilford. Captura um peixe na água, um rato na caverna e vamos pro ginásio. Agora que eu sei como o Focus Punch funciona, a luta é bem mais tranquila. Passando Slateport, pega uma Noise, derrota o Breno sem perder ninguém dessa vez e estamos de volta em Maville. Rapidinho. Aí é só montar um time pro Watson e eu tô pronto pra revanche. Logo depois de termos uma discussão extremamente importante. O único Pokémon com mamilos? Olha... E o Miltank... Deixa umas tetas da vaca de mamilos. Eu acho que tetas de vaca são quase mamilos. Exercem a mesma função que mamilos. Todo Pokémon com Milk Drink necessariamente tem mamilo. Não se o leite sair por outro lugar. E eu não vou elaborar. Com o time pronto e sem ter passado ninguém do nível limite dessa vez, eu vou enfrentar o ginásio. Tu pode notar que meu rato tá envenenado, e isso é porque o Raticate tem uma habilidade muito interessante chamada Guts, que aumenta o ataque dele quando ele tá sofrendo. Então eu dei um pouco de veneno de rato pra ele antes da luta pra ele ficar bem louco e quebrar todo mundo a pau. Eu abro com a hiena contra o Voltorb pra já diminuir o ataque dele caso ele decida explodir, e o que depois de eu deixar ele com um tico de vida... Ah, ok. Oh! O Intimidate! Eu jogo a fuinha pra ir no X1 contra o cachorro dele e usar a estratégia que eu tinha feito da primeira vez. 2 cabeçadas depois e o Electrike vai pro saco. O Magneton eu já sei que adora tomar pedrada no olho, então é exatamente isso que eu faço pra ele. Infelizmente o Sly não consegue derrubar o Magneton sozinho, então eu troco pro Pikmin 2, o Nuzleaf, pra fazer... alguma coisa. Ele apanha um pouco, mas no final consegue derrubar os imãs. Quando vem o cachorrão, eu lanço a minha cabeça de repolho, que com toda a sua cabeça acerta um Leech Seed e um Sleep Powder nele, o que deixa o caminho livre pra colocar o Mickey e acabar com ele, nos dando a vitória sem nenhuma morte. Com a insígnia em mãos, vamos pro norte em direção à próxima cidade. No caminho, pegamos um Clop, um Beyblade, um Bug Fable e pneumo ultra microscópico silico vulcano caniótico depois de inalar 20 quilos de cinza vulcânica. No final da rota, eu decido lutar com uma criança que tava protegendo um item, o que acabou sendo um erro, já que ela tinha um monte de rojão e um deles explodiu meu Unon. Depois de Falarbor, encontramos uma Brabuleta e uma criança na caverna, que eu na verdade não consegui capturar porque eu esqueci de comprar Pokébola. Parece que a gente não vai capturar nada aqui. E depois disso a gente sobe o bondinho e desce o bondinho. E sobe o bondinho de novo, porque eu tava tentando ver o brother que aparece andando na montanha. Derrotado sem ter visto a pessoinha, eu vou pro vulcão pra parar com as rinhas de cachorro ilegal que estão rolando aqui. O Mickey arregaça o cachorro e o morcego do Maxi, mas quando ele tira o camelo do bolso as coisas complicam um pouco. Mas no final a gente consegue derrotar ele sem nenhuma preocupação. Ah, ok, ele deu um crítico. Ah, não. Não. A fruta. Zero preocupações. Na descida pra Lavaride, pegamos um minhocão, o que me deixa bem feliz. Chegando na cidade, eu também lembro de outra coisa que me deixa bem feliz. Nosso Unon tá morto. Nosso Unon tá morto, gente. Então, depois de uma corridinha, temos o nosso Z, que tinha Hidden Power psíquico dessa vez. Indo pelo ginásio, eu esqueci completamente onde estavam os treinadores. Assim, ó, eu culpo o álcool de virada de ano que eu consumi. Depois de revisar minha estratégia, eu entro na luta contra a Flannery e assim... Eu não tava esperando o que aconteceu. O disco entrou na luta com sangue nos olhos.
cuspiu até a morte o Numel, o Slugma e o Camerupt. Mas aí veio a Tortuguita, que imediatamente chamou o sol e fritou meu peixe. A Disco Elyso recebe uma morte digna de guerreira que ela foi e vai pro inferno junto com o No 1. Eu pensei numa estratégia elaborada de diminuir o ataque dele com o Nintendogs, mas eu esqueci completamente que esse Torkoal tem um White Smoke, sendo que eu tinha acabado de tentar usar Charme nele com a Disco. De novo, eu não sou muito esperto e ainda tava com muito álcool no sangue nesse momento. Eu coloco o Clop pra esperar o sol acabar e aí coloco o Beyblade enquanto ele chama outro. Eu queria usar Mudslap pra diminuir a acurácia dele, mas pelo visto eu esqueci de White Smoke pela terceira vez, e o Beyblade tragicamente morre pra um overhit. Eu coloco o Brain Ace pra tentar fazer qualquer coisa, e ele sobrevive um crítico como um monstro! E aí, imediatamente morre depois. O Nintendogs entra de novo pra tentar morder a tartaruga até a morte. O problema é que ela ainda tinha mais uma poção pra usar, o que felizmente não importou, porque o Nintendogs meteu um crítico que foi pra acabar com essa palhaçada. Com a insígnia em mãos, nosso próximo destino é ir cobrar a pensão do nosso pai. Mas antes, eu passo no deserto pra pegar uma moeba na torre e um cacto bonitinho que eu achei na areia. O ginásio do nosso pai é super tranquilo, tem só 3 treinadores obrigatórios e, felizmente, a gente tem o Mickey pra acabar com eles. Começou. Já soltaram uns rojão antes também. Descanse em paz, meu príncipe. Montei um novo time da pesada pra se meter em altas aventuras, a aventura em questão sendo espancar meu pai pelo dinheiro da pensão. Pro Spinda, eu coloquei uma Persim no Nintendogs, já que ele adora usar Cheater Dance, mas ele não tava muito afim de usar dessa vez, então eu pude só ficar mordendo ele até que ele decide dançar logo antes de morrer. Eu achei que ele ia usar a segunda poção dele, mas ele só me confundiu de novo. Felizmente, o Nintendogs é um bom garoto e mordeu ele de novo, mesmo estando confuso. Meu pai fica puto que a história de sair pra comprar cigarro não me convenceu e bota a preguiça gigante na mesa. Felizmente, eu me preparei pra isso. Como esse bicho só ataca um turno sim, um turno não, eu coloquei umas sementes nele com o Stardew Valley e depois fiquei trocando pro Minhocão no turno que ele atacava e de volta pro Nintendogs no turno que ele não atacava, enquanto as sementes iam drenando ele. Mas aí quando veio a preguiça mini, eu pensei... E se eu fizesse de novo? Aí eu fiz de novo. O Linoone era o último e eu tava com muito medo de ele usar Belly Drum e matar todo mundo no meu time, mas ele só não usou. E o Earthworm Jim, o deus, conseguiu solar ele, nos dando a insígnia sem perder ninguém. Por nosso pai. Depois disso a gente ganha surf, o que significa que é a hora do festival de capturas da água! Começamos com este belíssimo disco nas águas de Petalburg, um Meryl robusto na rota 105, um belíssimo baiacu na 106, um peixe pistola na 107 e um limão... Limão? Um limão no navio naufragado. Fazemos uma pequena pausa para ir para New Malville e eu encontro uma ótima adição pro time. Pokébola. Vamos capturar uma Pokébola. Isso não explode, né? Sabe, eu nem queria Pokémon elétrico mesmo. Não é como se o próximo ginásio fosse voador nem nada, né? Seguindo em direção à próxima cidade, pegamos um pato. E na rota de cima, é assim, ó, Yanma seria ótimo se a gente tivesse Yanmega. Mas não tem, então Yanma seria péssimo. É um Yanma. Subindo mais um pouco, a gente encontra a equipe Aqua de novo, agora querendo legalizar mijar em reservatório de água. Então a gente, obviamente, precisa espancar os bichos deles. Depois de receber meu terceiro Unown como agradecimento por ter salvado o meteorologista, eu finalmente decido bater o pé nisso. Eu tô definindo isso porque a gente ficou na dúvida da outra vez sobre essa regra. Eu estou banindo, então, Pokémons repetidos, tipo, totalmente. Então, o Unown e o Disco 2 Liso, eles vão pro inferno imediatamente. Eu não posso usar eles. Eu não posso usar... Se um Pokémon morrer... Não posso capturar outro igual depois. Como o Breno adora apanhar de mulher bonita, ele me desafia mais uma vez. E já que eu sou muito generosa, eu concedo o pedido dele. A gente chega na cidade mais legal do jogo e eu passo reto por ela, porque tem muitos Pokémons que a gente ainda pode capturar antes do ginásio. Como... Macalia, Gota, Fantasta, Sony, Chorro, Gaveta. Eu fugi desse sem querer. Pra dar dano nele. Não! Com os novos membros, eu montei um time pra enfrentar o Winona, mas durante a luta aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ela abre com um passarinho que o Dog Island mata facilmente, mas aí ela lança o passarinho grande, que tem Earthquake.
O meu plano era botar ela pra dormir com o Dark Souls, que é imune a ataques de terra, e matar com o ataque de gelo do Black Ops. Mas aí isso aconteceu. Não acorda. Ok. Eu não contava com essa. A Altaria dela tem uma habilidade que cura status quando ela sai da luta. Então se tu coloca algum status nela, tipo Poison ou Sleep, ela troca pra curar. Por causa disso, toda vez que a Altaria entrava no campo, eu podia só colocar ela pra dormir e matar o próximo Pokémon que entrasse. Isso foi uma ótima oportunidade pra gente se livrar do Tropius, do Pelipper e do Skarmory de graça. Depois de derrotar o Skarmory, ela não tinha mais como trocar a Altaria, então agora era só colocar ela pra dormir de novo e terminar o serviço. Mais uma insígnia e mais uma líder de ginásio sem perder ninguém. Voltando pra Lily Cove, a gente espanca o Breno uma última vez pra poder entrar no shopping. E depois disso passo rapidinho na rota 123 que eu tinha esquecido pra sequestrar uma criança. Depois disso a gente enfrenta a equipe Aqua, que dessa vez tá querendo legalizar mijar em túmulo. E eu tô pra dizer que dependendo do túmulo eu concordo com eles. Depois disso causamos um leve terremoto na base de um vulcão que com certeza não vai ter nenhuma consequência grave. Dentro do vulcão eu pego um camelo e assisto o Max arruinar o próprio plano. Ele fica puto comigo por algum motivo, e aí a gente tem que quebrar ele a pau. Saindo dali, vamos diretamente ver os piratas roubarem o submarino pra ir mijar diretamente no fundo do mar. Eu não sei, quem é que presta atenção na história desse jogo? A gente vai pro esconderijo deles pegar o submarino de volta, mas infelizmente eu me distraio com o brother me mostrando a barriguinha sexy dele, e eles conseguem fugir de novo. O lado bom é que isso abre o caminho pra próxima cidade. Então no caminho, pegamos outro pato e encontramos um brother nadando na mesma rota. PC, por que tem um homem na água? Chegando na cidade eu vou diretamente falar com o traficante local e assim eu posso finalmente evoluir o nosso Pokémon inicial. Eu passo um bom tempo montando um time pro ginásio e, apesar de estar um pouco cansado, eu decido enfrentar ele na mesma live. Sexta-feira, sextou! Azar, é sexta! Graças a sextar eu tomo um wipe, imagina. Tá. Ups, eu queria ter ido pro lado. E temos um ótimo começo. Felizmente os treinadores do ginásio não são muito ameaçadores e conseguimos chegar nos líderes sem problemas. Já lutar contra eles foi outra história. Eu considero essa a luta mais difícil do jogo por ser uma luta dupla e o quão imprevisível ela pode ser. Meu plano foi colocar uma Persim no Nintendogs caso o Xatu confundisse ele e matar o Claydol o mais rápido possível, já que eu considerei ele a maior ameaça. Infelizmente, a primeira coisa que o Xatu fez é usar Calm Mind, imediatamente se tornando uma ameaça muito maior. Meus ataques não matam o Claydol, eu insisto em atacar ele de novo depois da poção, e é aí que eu esqueço que o Black Ops é feito de papel e um Psychic do Xatu mata ele. Filho da puta. Aí que eu decido mandar o Dark Souls que, apesar de confuso, consegue colocar o Xatu pra naná. Eu troco o Nintendogs pelo Stardew Valley pra tentar começar o festival de Stall, mas eu começo o meu festival de jogadas ruins ao invés disso. Eu lanço sementes no Claydol ao invés do Xatu, que deveria ser a minha prioridade agora, e o Dark Souls se dá porrada ao invés de atacar. Eu uso Protect no Stardew Valley, o que acaba salvando ele, já que os dois miraram nele, e o Dark Souls consegue acertar um Yaw no Claydol. Já que os dois estavam mirando no Stardew Valley, eu troco pro Nintendogs pra absorver os Psychics. Mas eu fui lido como um livro, e eles usam outra poção no Claydol e mais um Calm Mind no Xatu. Agora eu tô desesperadamente tentando só dar dano nesse Xatu e matar ele o quanto antes. Infelizmente, meu Pokémon mais forte tá morto no momento. Por sorte, ele dorme por tempo suficiente pra eu conseguir derrubar ele antes que ele matasse mais alguém. Quem vem depois é o Solrock, então eu foco meu dano nele e coloco o Claydol pra dormir de novo, já que ele tá recuperando a minha vida por causa do Lich Seed. Mas bem quando eu ia matar ele, os gêmeos enfiam mais uma poção nele. Quantas Hyper Potion vocês têm? No outro turno, o Lich Seed termina o trabalho dele, o que traz o último Pokémon deles pro campo, a Lua. E agora tá fácil, certo? A gente mata o Solrock e daí fica só o Lunatone. Mata o Solrock, sim, e bota o Lunatone pra dormir. Quantas dessas vocês têm? Muitas. Eles têm muitas poções. O Lunatone aprendeu com o Xatu e já chegou metendo 2 Calm Mind assim, pá, no pelo. Com os dois dormindo, eu coloco o Stardew Valley no lugar do Dark Souls e mato o Sol com o Nintendogs. Eu preciso colocar umas sementes na Lua, já que meu cachorro não vai dar quase nada de dano nela. Mas, infelizmente, ao contrário do que tu possa imaginar, a Lua não gosta muito de dormir.
ela acorda no primeiro turno que ela poderia acordar e destrói o Stardew Valley. Não! O melhor suporte que já passou por esse time. Eu coloco o Dark Souls de volta pra botar ela pra dormir e graças a um flint milagroso, terminamos a luta sem perder mais ninguém. Pegamos a insígnia, mas com 2 baixas muito pesadas, possivelmente os meus 2 melhores pokémons. A gente vai pra rota de cima da cidade tentar repor as nossas perdas e pegamos uma coruja e um triângulo. Continuando o festival de capturas, indo pra baixo pegamos um urubu, um cavalo marinho, que infelizmente não dá pra transformar num dragão, uma enguia cuja existência é sofrimento, uma lagosta, um caranguejo, definitivamente pegamos a gaivota dessa vez, uma raia e uma baleia. Depois disso, a equipe Magma invade o centro espacial para roubar combustível de foguete, e com o preço da gasolina do jeito que tá, eu entendo. Como tudo se resolve na base da porrada nesse mundo, a gente tem que dar um pau neles com a ajuda do Estevão, e deu tudo certo. Absolutamente nenhum problema durante a luta. Eu não sou mais rápido que o Camerupt. Ok, isso vai doer. Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, filho da puta. Com isso resolvido, decidimos que o melhor é quando a gente vai pra baleia, então colocamos ela no time e vamos atrás da equipe Aqua que tá tentando mijar diretamente no lençol freático, e isso não pode. Mas logo depois de a gente capturar uma linda ostra e finalmente conseguir pegar a gaivota em Sutópolis. Já no furico da equipe Aqua, pegamos um sistema de som pro nosso carro e vamos enfrentar o papai pirata. Eu acho que o meu cachorro vai te solar. Meu cachorro solou ele. Ele fica tão puto que ele acorda o peixão e desencadeia o Acopalices. Obviamente, como uma criança de 10 anos, é meu dever resolver essa nhaca toda. A gente captura um fantasminha camarada na caverna de Sutópolis, magicamente a gente sabe pra onde ir, então a gente vai até a torre. Lá capturamos uma linda bonequinha e falamos pra mãe dos dois que as crias estão brigando pra ela ir lá gritar com eles. Com isso resolvido, podemos voltar pra assuntos realmente importantes, como pegar a última insígnia. Eu monto um time e vou direto pro Juan. O time dele realmente não tem muitas grandes ameaças, tipo, ele abre com um Love Disc, sabe? O Dog Island dá conta dele, chama o Bagre do Juan. Esperando um Earthquake eu troco pro Dark Souls, mas eu sou lido e ele usa Rain Dance. Eu aproveito pra colocar ele pra dormir enquanto ele começava a usar a amnésia e 2 Giga Drains do Minecraft resolvem o problema. Depois dele vem a Morsa e eu troco de volta pro Dog Island no ataque de gelo e mato ele com um Thunderbolt. Depois ele manda uma lagosta, mas ela não vai nem poder ficar confortável, porque o Thunderbolt também vai matar ela. O último Pokémon dele é definitivamente o mais preocupante, um Kingdra que adora usar Double Team. Eu montei a minha própria lagosta, especificamente para lidar com ele. A primeira coisa que eu faço é tirar a chesto dele, para que ele não possa usar Rest e acordar direto. Enquanto ele fica spamando o Double Team, eu meto 2 Swords Dance e começo a usar Aerial Ace, que nunca erra, o que rapidamente derrota o cavalo marinho, nos dando a vitória e a nossa última insígnia. A última coisa que nos resta agora é ir pra Evergrande e chegar na Liga Pokémon. Nossa última captura do jogo é um... Isso. Depois de passar realmente tempo demais montando um time pra Elite 4, é hora de atravessar a caverna. O Wally tenta brigar com a gente, mas a gente só enfia terra na boca dele e segue adiante. Na porta da Elite 4 eu dou uma última revisada no time e entro sem medo. Tô todo cagado. Tá, talvez um pouquinho de medo. O primeiro oponente é o Sidney, e com o poder do Dança, gatinho, dança, começamos a luta. A gente começa com uma rinha de cachorro e o Dog Island mata ele com um golpe! Mata ele com um golpe! Ele logo manda o shifter dele, que adora spamar Double Team, então eu logo boto Clop e... Ok. Clop, assim ó, eu sei que Overhit é 90% de acurácia, mas eu preciso da tua ajuda agora, meu! Boa, Clop! Pra minha surpresa, ele manda o Absol em seguida, que por sua vez adora spamar Swords Dance. Então eu boto o Crab Game e ele mata ele com um golpe! Faltando só 2 Pokémons, a luta já tava decidida. O Cacto morre pra um Overhit do Clop e a lagosta dele não aguenta um Thunderbolt do Dog Island, o que nos dá a primeira vitória sem nenhuma baixa. A próxima é a Phoebe, a treinadora de fantasmas. O meu plano pra ela era o seguinte: o primeiro Pokémon dela adora spamar Protect, então era só setar Swords Dance e sweepar o time dela. Se tudo der certo, ele usa Confuse Ray. Se tudo der errado, ele usa Curse. Melhor ainda se ele usar Protect de novo. Mas se ele usar Curse, a gente tá meio fudido.
Ótimo, ótimo, isso é muito bom. Eu não quis arriscar a sorte num terceiro Swords Dance, então eu fui direto pro Aerial Ace e me arrependi imediatamente. Felizmente o Crab Game matou o fantasma com um gol. Bosta. Ah, merda. Ah, filho da puta. Tá, isso é a pior coisa que podia ter acontecido. Ela manda o banete dela, mas especificamente o que sabe Thunderbolt. E como vimos antes, lagostas não gostam muito de tomar um Thunderbolt. Ainda mais quando elas estão amaldiçoadas. Então eu troco pro Arms no Thunderbolt e depois pro Ice Climbers no Shadow Ball. E eu não sei por que eu fiz isso, já que ele ia tomar menos dano de Thunderbolt do que de Shadow Ball. Mas enfim, deu tudo certo, porque o Ice Climbers matou ele com um golpe, filho da puta! Matou ele com 2 golpes. O outro dos Clops entra e ele quer usar Rock Slide no Ice Climbers, então eu coloco o Arms e dou um Earthquake nele antes de trocar pro Crab Game, setar 2 Swords Dance e acabar com ele. Ela joga uma criança na gente, mas a minha lagosta é mais rápida e mata ela em um golpe! O segundo banete é mais rápido que a gente, então eu troco pro Dog Island achando que ele ia conseguir no X1, mas depois de um Shadow Ball eu vi que eu estava errado. Eu mando o Clob pro X1 porque ele é menos importante, e ele super deu conta do recado. Por favor, acerta esse overhit. Boa, Clop! Não toma um... Ok, Grudge! Ótimo! Muito bom! Clop, você foi dado uma segunda chance. Acerta esse overhit. Clop, seu filho da puta! Clop nos dá a vitória na segunda batalha da Elite 4 e ainda sem nenhuma baixa. Infelizmente, isso não ia durar muito. A próxima adversária é a Glacia, e ela realmente não tem um time muito variado, mas ela tem uma bomba. Meu plano mais uma vez era abrir com o Crab Game, setar Swords Dance e sweepar o time inteiro, mas quando chegou a vez do Glalie que explode, eu arreguei e tirei ele, o que acabou sendo um erro, já que ele não explodiu e eu perdi o meu setup com a lagosta. O Clop mata ele com um overhit e aí vem a Morsa. O Crab Game ia tomar dano demais dos ataques da Morsa para eu poder colocar ele com segurança, então eu tive que tomar a difícil decisão e deixar o Clop no seu embate final contra a Morsa. Flint, vamos lá, Clop. Vamos lá, Clop. Flint, vamos lá, Clop. O Clop não quer morrer. Ok. Força, guerreiro. O Clop não quer morrer. O Clop não quer, ele se recusa a desistir. Meu Deus, eu quero até salvar o Clop agora, puta merda. Com uma morte no mínimo heróica, o Clop dá a oportunidade pro Crab Game entrar, setar um Swords Dance e terminar a luta. Clop, muito obrigado pelo seu serviço. Tu vai ser esquecido um pouco depois que os outros. Agora vem a luta mais perigosa da Elite 4. O Drake. Felizmente, eu tinha uma estratégia extremamente sólida pra ele. Eu ensinei Cosmic Power, que aumenta minha defesa física e especial, e Ice Beam pro Arms. O meu plano era setar 6 Cosmic Power no Shelgon do Drake, que adora spamar Protect, e tancar todos os ataques dos pokémons dele enquanto eu jogo Ice Beam neles. Ah, e mais um passo super simples pra minha estratégia, desviar de todos os ataques críticos. Pra quem não sabe, um ataque crítico ignora a mudança de defesa como as que o Cosmic Power dá, então se a gente tomar um desses, já era. Começamos a batalha e as coisas imediatamente saem dos trilhos quando o Shelgon não começa usando Protect. Felizmente, o Arms é extremamente ágil e desvia de todos os ataques dele. Mas obviamente o único que ele acerta é um crítico. Um bom sinal. Com o +6/+6 setado é hora de spamar Ice Beam. Infelizmente o Drake não é trouxa e imediatamente manda o Kingdra, que não toma super efetivo de Ice Beam. Então a gente tem que lidar com ele na base do Tremendão. 2 terremotos bem dados dão conta do Kingdra, mas infelizmente ele diminuiu a nossa acurácia com um Smoke Screen, o que me deixa bem preocupado com a gente errar esse Beams. O Flygon entra mostrando que ele moide, mas o Arms não tá nem aí pra essa porra e congela o bichão. Depois dessa, o Drake cansou de brincar e mandou o malvadão dele. Ele também tenta moider o Arms, mas de novo, nem aí. Um Ice Beam não é o suficiente pra acabar com ele, mas um segundo definitivamente é suficiente pra matar ele. Sem crunch crítico, sem 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 crítico. Isso foi um crítico, isso foi um crítico. Então, isso era um problema que poderia acontecer, que
estava previsto na estratégia, que essa estratégia ela é extremamente falha no caso de um crítico. Felizmente, eu não tenho um backup. Ok, era a hora do plano B. Não ter plano. Ice Climbers entra e tanca um Flamethrower como um monstro e vinga o nosso querido Arms. O Altaria entra e eu não tenho muita opção a não ser atacar, mas antes que o Ice Climbers pudesse fazer qualquer coisa, ele morre pra um Double Edge crítico. Minha única saída agora é o Crab Game e sua bela dança de espadas. A gente troca um turno de setup e aí vamos pro ataque. Eu acho que esse recoil é o suficiente pra gente matar. Vamos lá. Não! Alguém aí tá contando quantas vezes isso aconteceu nessa Elite 4? Felizmente, 2 returns são o suficiente pra matar depois que ele se cura, o que nos dá a vitória contra o Drake. Mas não nos deixa numa situação muito boa. Temos 3 pokémons pra derrotar o campeão, o que definitivamente não é o ideal, mas é o que temos. Ele abre com um Wailord que tem um Water Spout, então eu preciso tirar o máximo de vida dele o quanto antes. Mais da metade da vida, eu tô feliz. Se matar, melhor ainda. Por favor. Dog Island, tu é incrível! Assim, não tem como tirar mais vida do que isso. Então, obrigado, Dog Island. Em seguida, pra minha surpresa, ele manda o Gyarados dele. E assim, eu não vou reclamar se ele quer me dar um Pokémon de graça. Eu aceito. Depois do Gyarados vem o que eu esperava que ele fosse mandar antes, o Whiscash. Eu troco direto pra Minecraft pra chamar o Sol e aniquilar esse bagre. Quando entra o Milotic, a coisa complica. Ele sobrevive um Solar Beam e a Minecraft morre pra 2 Ice Beams. Eu mando o Crab Game e uso um Swords Dance, ele me envenena com Toxic, mas eu já contava com isso. Por isso ensinei Facade pra ele antes da luta, e um Facade mais 2 é suficiente pra derrubar o Minhocão. Entra o Ludicolo e eu não posso deixar o Crab Game tomar um Giga Drain, então eu troco pro Dog Island e começamos a vergonhosa rinha de Double Team. Virou uma questão de quem consegue acertar primeiro. O Dog Island consegue meter um Thunderbolt quando ele erra um Surf. Eu tento começar a usar Bite pela chance de Flint, mas eu erro e ele consegue acertar um Lich Seed. Agora o Dog Island tá com os minutos contados. Nosso cachorro acerta mais um Thunderbolt, mas toma um Surf em troca que quase mata ele. Agora é realmente quem acertar primeiro vence. Se a gente não acertar esse Thunderbolt, a gente perdeu. Fs. Foi bom enquanto durou, né, gente? Foi bom enquanto durou. Bosta, 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 cu. Bom. Hora da tentativa 3, né? Ok, seguinte, esse vídeo já tá longo, então a gente vai correndo, tá? Pega a semente, bate no Breno, pega cachorro, minhoca, chave, derrota a Roxane sem nenhuma dificuldade. Foda-se! Queria um crítico agora seria, assim, ó, incrível. Tipo assim, exatamente assim. Captura um balão, anda no barquinho, pega um peixe, um cogumelo, caga o Brawler a pau com uma borboleta. Anda de barquinho de novo, pega um gato, bate no Breno de novo, perde o gato pro Watson, quebra o resto do time dele a pau. Porco, cavalo, mariposa, orbe, criança, encontra o brother da montanha. Bate no Max, pega o minhocão, perde a borboleta, perde o peixe, a Flanner é uma desgraçada. Tatu, Plateuminto, sei lá que porra é essa. Faz nosso pai chorar com a criança fantasma, pega surf e... Inseto, rato, peixe, baiacu, gosma, gaivota, baleia, polígonos, mato, pato sem querer.
Putz! Cocra, caga a equipe água, pau, bate no Breno, outro rato, corno, corvo, lua, mulher, sem cachorro pra mim dessa vez, espanca o Winona mesmo assim. Bate no Breno, pega um sino, bate no Maxi, pato, coruja, pinguim, urubu, muitos pássaros. Rua Marinho, enguia, siriguejo, Cláudia Raia, peixe pedra, siriguejo de novo. Simplesmente destrói os gêmeos dessa vez. Pega um sério, que porra é essa, Nintendo? Bate no arte, rapta um coral pra conservação. Impede o Alcopalices de novo e sweep o Juan com uma lagosta. Entra na Rua da Vitória e encontra o Brother. Atravessa a caverna e monta um time pica. Sidney, a gente abre com a Rússia pra absorver o Intimidate e puxar um ataque Dark dele. Imediatamente trocamos pro Mongólia e sweep o time inteiro dele com Brick Break. Próximo. Phoebe. Ok, relembrando a estratégia, a gente vai setar Calm Mind no Dusclops da Phoebe, que só spama Protect. Eu meti um Persim Berry se ele usar Confuse Ray. Se ele usar Curse, fudeu. A estratégia começa dando super certo, mas ela usa Confuse Ray logo no segundo turno, e tu não vai me ver arriscando tomar um desses de graça, então eu começo a atacar. Felizmente, 2 Calm Minds são o suficiente pra sweepar o time inteiro dela. Sweepar o time inteiro dela. Próximo. Glacia. A gente abre com o Brother. E vocês já podem imaginar o que vai acontecer depois desse bulk up. Exatamente. A gente sweep o time inteiro dela. Isso realmente tá ficando velho. O time inteiro da Glacia. Ok, próximo. Drake. Foi aqui que a run começou a desmoronar da última vez. Isso porque a minha estratégia tinha uma falha grave. Felizmente, dessa vez, eu fiz exatamente a mesma estratégia. Depois de 6 Cosmic Powers, é hora de spamar Ice Beam. Dessa vez eu dei um Shell Bell pra Rússia pra tentar aumentar as chances dela sobreviver. Agora é só meter. Olha essa vida voltando. Olha aí, ó. Saca só. Shell Bellzinho. Isso foi menos do que eu esperava. Ok, ele não recupera muito, mas é melhor do que nada. A Rússia derruba o Sheldon, o Salamence, o Kingdra, o Flygon e, por fim, o Altaria também. Com um desempenho consideravelmente melhor que o ARMS, a Rússia nos leva pro campeão com um time completo dessa vez. Wallace, eu sou extremamente rancoroso e eu vim me vingar. A Polônia tira a vida suficiente pra Waterspout não dar muito dano, mas depois do Full Restore, o Wallace me lê como um livro e manda o Whiscash. Eu troco pra Romênia no Earthquake e em seguida pra Holanda no Amnésia. Eu ligo o sol depois de outro Earthquake e graças à habilidade da Holanda, agora eu sou mais rápido e um Giga Drain recupera toda a minha vida. Ele usa outro Amnésia, mas não é o suficiente pra salvar ele de outro Giga Drain. Ele manda a baleia de volta, mas ela tá com tão pouca vida que um Giga Drain só mata. Depois vem o Milotic e eu preciso matar isso o quanto antes. Um Giga Drain tira quase metade da vida dele, mas um Ice Beam quase me mata. Meus turnos de sol acabaram e ele é mais rápido que eu agora. Eu tenho 2 bombas no meu arsenal, a Polônia e a Rússia, e agora é a hora de usar elas. Eu sacrifico a Holanda pra conseguir colocar a Polônia no campo com segurança e explodo essa minhoca desgraçada. Eu não sei o que ele vai usar, então eu mando a Alemanha e ele coloca o Ludicolo que me matou da última vez. Eu troco pra Romênia enquanto ele usa um Double Team. Vai ser uma desgraça tentar acertar um Fly nele agora, então eu opto por usar Calm Mind e Feint Attack, que nunca erra. Depois de 3 Calm Minds e ele spamando o Double Team, Feint Attack dá um dano ótimo. Um segundo ataque derruba o pato. Ele manda o Tentacruel e eu aproveito o setup que eu já fiz pra tirar metade da vida dele com um Feint Attack. A gente sobrevive um Sludge Bomb e acaba com mais um Feint Attack. Entra o Gardos e a esse ponto eu não tenho muita necessidade de trocar de Pokémon. A Romênia dá o seu último Feint Attack e morre pra um Hyper Beam. Ele vai ter que carregar por um turno. Gurizada! É assim que a gente termina um Nuzlocke. Somos campeões! E assim, eu me consagrei campeão e eu só precisei de 3 tentativas. Se tu não contar que eu esqueci de dar nome pra semente e resetei. Ah, eu não dei o nome pra ela. Eu não dei nome pra ela. Ups. Pera aí. Ups. Sinceramente, foi um desafio muito divertido de fazer e eu espero que tenha sido divertido de assistir. E aí, se tu gosta de Pokémon, talvez te inspire a pegar o teu jogo favorito da franquia e tentar uma coisa nova.
Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado aos nossos apoiadores do Apoia-se. Isso é apoia.se/Estel, se você também quiser aparecer nessa lista. E um agradecimento especial a Michael Chon, Raul Fontoura, Tarlis Joseph de Camargo e Victor Teixeira. E aí, se tu ainda tá aí, valeu por ter ficado até o final, cara. Muito bom te ter aqui. Agora eu tô no improviso, acabou o roteiro. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Se tu quiser ver mais coisas minhas, aqui tem o review que eu fiz de Speed Egbert, que no momento que eu tô postando isso é o único review que eu tenho nesse canal, mas em breve terão mais. E também deixo a playlist desse Trashlock, se tu quiser assistir todas as lives na íntegra e ver as minhas estratégias detalhadamente e todas as cagadas que eu fiz, tu pode assistir a série inteira nessa playlist, convenientemente montada para você. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.